Buenas Mundo! Vanessa Panambi, abrindo caminhos para setembro. Aqui a gente vai ancorar um oráculo semanal, mas lembrem-se, terapeuta integrativa da Mercúria, abrindo caminho com os oráculos. Há tanto tempo que eu gosto demais de condensar toda essa energia aqui para compartilhar semanalmente o que os oráculos e um cadinho ainda da época da astrologia para trazer e sintonizar o céu do momento. Então vamos abrir caminhos para setembro, olhando para essa semana de muitos movimentos de lunação em Virgem, lua nova em Virgem, trazendo uma reorganização para que a gente possa administrar e depurar processos do interno para integrar no externo. Então, sejam todos muito bem-vindos. Para quem assiste ao vivo, para quem assiste depois, para quem assiste no YouTube, tá na hora de se inscrever e começar a sinalizar que tá vendo. E deixar like, fazer rodar. Sabe por quê, gente? Porque toda semana que eu faço oráculo semanal, eu sei a diferença que faz para quem tem ressonância com a linguagem que é ancorada aqui. Energia de troca é o seguinte: eu entrego para vocês a informação e vocês me ajudam a fazer isso rodar. Bueno? Então vamos começar falando que essa semana é semana de movimento e é justamente para isso que a gente está aqui. Para conseguir dimensionar e compreender a partir de um lugar de silêncio. Porque este agosto, o que foi esse agosto? Durou 77, em média, dias, 80 e poucos dias. E aí, quando ele acaba, quando vem essa renovação também dos processos e das dinâmicas estelares, planetárias, astrológicas, a gente tem algo que nos encaminha para um silêncio. E é muito diferente, porque uma chave vira, uma informação é diferenciada, começa a entrar num processo de depuração para que a gente possa fazer aquele famoso separar o joio do trigo, mas também, além de separar o joio do trigo, perceber que a gente está saindo de algumas encruzilhadas, movimentando algumas coisas internamente numa intensidade, mas que ao mesmo tempo é silenciosa e exige uma certa paciência. Então, nessa primeira semana de setembro, além de ter esse discernimento de ver o que funciona, o que não funciona, o que vai dar para planejar, o que vai ter espaço para ser colocado em prática, o que vai poder ser levado para movimento, o que eu vou precisar esperar. Além de fazer esse movimento prático, a gente tem uma chave conectada com o nosso ori, com a nossa cabeça, e que a gente pode também comentar como o eu superior, como essa nossa parte mais esperta, como a alma. São coisas e conceitos que podem ser abordados de formas diferentes, mas para que a gente compreenda que todo esse desenvolvimento, toda essa ideia de ir para frente, ele é um movimento consciencial, ele não é um movimento para atender necessidades da nossa personalidade, dos nossos complexos de Gabriela, né? Que é aquela parte que eu falei, mas eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou assim. Não. Então, por mais que a gente tenha nascido diante de uma determinada programação, por mais que tenhamos, né, Lion? Isso mesmo, fica pertinho. Por mais que a gente tenha desenvolvido uma ideia de como nós funcionamos, existem processos, tanto coletivos quanto individuais, quanto numa área quanto em outra, que vão nos orientando para algo muito surpreendente, muito diferente, porque o caminho, digamos assim, espiritual, ele vai abrindo o leque de possibilidades.
e mudando e alterando velocidade, intensidade com as quais as informações vão chegando. Então é o que eu falo de você começa a abrir caminhos para sincronicidades e as informações vão vindo. E o que a gente precisa nesse momento para lidar com isso? Discernimento, para integrar e poder se auto-orientar. Saber traduzir realmente, usar esse nosso invólucro humano e as nossas camadas sutis, os nossos corpos emocionais, mentais, espirituais, para fazer essa tradução das situações subjetivas, das situações que antes, até agosto, até esses dias, estavam de alguma forma confusas, porque essa orientação, esse desenvolvimento consciencial do qual a gente inevitavelmente faz parte, é uma dinâmica que acontece de forma muito séria e às vezes palpável, que é uma dinâmica que acontece no silêncio, quando a gente está quieto. E não é apenas em movimento, estado meditativo, mas é contemplativo. Então, eu tanto posso me organizar para ter estes momentos de silêncio e criar espaço interno para alimentar esse vazio, para ancorar esse espaço de receptividade, para enxergar como está o meu caldeirão alquímico, para perceber como é que está esse vaso alquímico. Mas eu posso fazer isso de formas que sejam orientadas também pela minha intuição, que não é nenhum modelo padrão. Eu posso fazer isso em dinâmicas onde eu sinto que aqui é mais acessível, fácil ou rápido, no sentido de alcançar uma quietude e aqui eu silencio mais. Eu aproveito quando tá sol, eu aproveito quando tá chovendo, eu aproveito mais de dia, eu aproveito mais de noite. Isso já é o autoconhecimento. Vê em que momentos você consegue silenciar um pouquinho mais a tua cabeça e aproveitar para não tentar se forçar e perder energia e se colocar num lugar de confusão, porque eu tenho que ficar quieta, eu tenho que silenciar isso. Não tem que nada. Mas você conhece partes suas dos seus dias, das suas rotinas, e isso também tem a ver com essa dinâmica do céu em Virgem. Você conhece as suas rotinas e sabe o que funcionaria melhor ou o que pioraria, para que nesses espaços energéticos seja contemplado esse silêncio. E desse silêncio surgem outras informações subjetivas. Então, se eu faço esse movimento de orientação, eu faço esse movimento de me conectar com o eu superior, com essa mente superior, que consegue criar uma antena, um filtro, uma conexão direta para trazer essa quietude para a mente inferior, para as sinapses, para a rede neural, para fazer com que esse vazio crie novos espaços de receptividade, para abrir ainda mais o meu leque de possibilidades, eu vou percebendo o quê? O silêncio, ele traz calor. Ele reenergiza espaços que já existem dentro da gente. Então, se o silêncio ele transmite calor, ele transmite energia. E energia é informação. E informação é luz. Então, quando a gente tem energia, a gente tem conhecimento e sabedoria. Ou seja, quando eu tenho energia, eu sei o que eu preciso. Quando eu tenho energia, eu sou capaz de me orientar. Por isso, a gente sempre volta naquele ponto. Primeiro, eu preciso estar com esse invólucro físico bem alimentado, bem hidratado, bem trabalhado, fortalecido. Não tem como escapar disso. Senão, as oscilações, elas são inúmeras e repetitivas. Então, quando a gente faz essa sustentação do físico e começa a dar menos motivos para perdas energéticas, a gente também tem aí um outro nível de compreensão das coisas, porque você alimenta a sua base e consegue ir para um outro movimento que é
ter espaço para silenciar, porque você sabe que você não está em dívida consigo mesmo. Você está fazendo aquilo que é necessário para o seu corpo ter o mínimo de energia. Então você consegue ir para um outro estágio, aonde você percebe que essa energia que possui conhecimento e sabedoria é algo tão valioso quanto um conselho vindo de fora. É algo tão valioso e tão soberano, não no sentido de prepotência, mas no sentido de valor. É tão soberano quanto qualquer orientação externa. Então, o oráculo, os recursos terapêuticos, os terapeutas, tudo isso se torna uma ponte extremamente maleável. Os recursos espirituais, os médiuns, todos essas pessoas, esses interagentes e esses recursos se tornam pontes para que você crie o seu próprio discernimento e se oriente. E essa orientação, ela sempre é validada por um conselho interno e íntimo, ou seja, por que tem tantas pessoas que buscam respostas em tantos lugares e nunca ficam satisfeitas e ficam querendo confirmar com uma entidade, com outra entidade, com um terapeuta, com outro terapeuta, com um oraculista e com outro oraculista? Por que existe esse jogo de luz e sombra a todo momento, essa confusão e essa replicação de encruzilhadas? Porque quando chega na hora de decidir e de mudar de postura e de se melhorar, você sabe que você vai ter que dar o quê? Uma moeda de troca. Você sabe que para você seguir realmente este ou aquele conselho, ir por este ou aquele caminho, você vai precisar colocar a sua energia de maior valor, o seu bem mais precioso, em troca dessa abertura. E a maioria das pessoas não querem. Então fica nessa ilusão de que se eu não me orientar e se eu não me decidir por mim, eu posso colocar responsabilidade naquela informação que vem do externo. Mas ela nunca vai ser suficiente, porque a nossa energia interna, ela é soberana. Então, quando nós sabemos que a nossa energia interna, ela é soberana, a informação que tem ressonância com essa informação quando ela chega, ela é uma soma. Ela é compatível, ela é um acréscimo, ela gera movimento. Então esse encaixe energético, ele gera uma transformação espiritual. Porque então, quando eu vou preparada para transformar a minha vida, para tomar uma decisão, e eu vou buscar um recurso, um caminho, uma filosofia para isso, e aquilo vai de encontro com o meu poder de ação e da minha auto-orientação, eu tenho uma transformação. E aí você pensa, caramba, aquele atendimento mudou minha vida, ou aquela casa espiritual mudou minha vida, aquele momento, aquele ritual mudou minha vida. Sim, tudo isso é capaz de mudar vidas, mas o que realmente transforma é a gente ter um leque de possibilidades e estar aberto para aquela que é mais qualificada para a gente se orientar, que é mais qualificada para que a gente atenda ao pedido da nossa alma do que a gente precisa fazer. Então, isso só é possível numa pequena ou mínima escala de silêncio. Às vezes uma noite de silêncio basta. Às vezes alguns segundos. E às vezes a gente precisa de uma vida inteira para encontrar determinados caminhos. Determinadas situações complexas começam a fazer sentido a partir desse lugar de silêncio e paciência dentro da linha do tempo também. Porque as coisas exigem energias diferentes. Algumas coisas exigem mais energia em menos tempo, que é aquele momento que a gente tem que dar um gás, tem que ver o pau torando, porque exige um esforço, exige uma perseverança, e esse momento é sempre agora. E existe aquele tempo onde ele é construído, onde você vai precisar de uma energia de troca que começa por aqui, e depois você vai ter que trocar outra coisa, e depois dá um espaçamento, aquilo parece que não faz mais parte da vida, daqui a pouco volta.
Então, esse discernimento de o quanto e o que a gente precisa colocar de energia de troca para que as coisas sejam firmadas, ingressa nesse processo de setembro. Eu acho importante a gente falar sobre o mês de setembro em camadas também, então não vou me ater muito aos movimentos do céu, mas isso tudo já está contextualizado para que a gente entenda que a energia que a gente troca, principalmente agora, diante de um céu de tanta demanda de transformação, de tanta demanda de força, a energia que a gente troca, ela é pária, compatível com a nossa, o nosso aglomerado de crenças. Então, é parte do tipo de crenças que sustentam uma camada da nossa personalidade. Ah, mas como assim? Ah, o que eu acho que serve e o que eu acho que não serve para mim. Então, se eu acho que esse determinado tipo de trabalho não serve para mim, eu não vou nem ter energia para fazer. Se eu acredito que esse é o trabalho que me dá motivação e crescimento e perspectiva e que eu possa me orientar, eu vou ter energia para fazer, por mais que seja difícil, desafiador. Isso é válido para relacionamento, isso é válido para trabalho, isso é válido para rotina, isso é válido para todos os papéis que de alguma forma ou de outra a gente se vê ocupando na realidade e no momento do agora. Então, se a energia que a gente troca, ela é uma parte, é uma corrente, é um fluxo que vem a partir das crenças que a gente sustenta para nossa persona, muitas vezes, o que acontece quando o pau começa a torar? A gente se sente perdido, perdida, porque a nossa personalidade, as nossas máscaras sociais, aquilo que a gente tenta sustentar, porque a gente acredita que assim funciona melhor, ou acredita que não é por ali ou por aqui, leva uma porrada no meio da fuça, quebra no meio. E aquela personalidade, aquela persona, aquela interação, aquela camada, aquela programação não serve mais para porra nenhuma. Por mais que tente se pegar os cacos e ajeitar e configurar de um outro jeitinho ali para encaixar numa caixinha, porque eu acredito que eu preciso fazer isso desse jeito até o final, ou afinal de contas o que os outros vão pensar, isso tudo é um esforço, um desgaste energético sem tamanho. Por quê? Você acredita que a verdade está longe, né? Eu preciso sustentar esse papel aqui, essa personalidade, preciso fingir isso aqui, porque eu acho que a verdade ela tá no resultado disso. A verdade tá depois que eu fizer isso anos na minha vida. A verdade tá lá na frente, quando vier a minha aposentadoria, depois de eu encarar todo esse personagem. E aí, milhares de exemplos que a verdade sempre tá no outro, tá lá no futuro, tá num lugar onde a gente precisa fazer toda uma encenação e um teatro para chegar. Enquanto a verdade não é para os outros. A verdade, ela sempre tá muito mais próxima e dentro do que a gente imagina. Então, esse desenvolvimento consciencial, essa auto-orientação tem esse propósito, para que a gente entenda que a verdade ela sempre está muito mais próxima, visível, tocável, notável, transferível para a matéria, porque ela vem de dentro. Então, existem estágios conscienciais onde a gente vai perceber isso, e aí vamos colocar isso direcionando para essa semana, que a gente vai perceber que existem diferenças. Isso aqui é muito falado tanto no Transurfing quanto no Passwork. Então, são duas filosofias e sistemas ali que trazem muito essa questão dos estágios de consciência através da nossa forma de perceber e de entender as nossas próprias crenças. 3 camadas. O que você acredita que existe, o que realmente existe e o que ainda pode existir. Quando é que a coisa se emaranha? Quando a gente não consegue reconhecer a diferença entre esses 3 estágios de consciência e começa a trabalhar com a realidade como se ela fosse uma linha reta,
ou então algo totalmente rígido e sem movimento, aonde a gente só fica jogando as nossas impressões sobre as coisas sem nenhuma possibilidade de mudança. Então, esse sem nenhuma possibilidade de mudança, o que acontece? O que você acredita que existe vai ficar com que você crie um monte de ideologia em excesso. Idealmente, eu acredito que deve ser assim. Então, toda vez que a realidade bate na tua porta, que a verdade vem à tona, fica um ai meu Deus com todo mundo. Toda vez que vem uma contradição entre aquilo que ideologicamente você criou como melhor e como ideal para você e para todos do entorno, quando aquilo entra em conflito, se perde, se desconecta de si mesmo. O que realmente existe são estágios, são experiências, são processos, são movimentos, onde está todo mundo aprendendo coisas diferentes ao mesmo tempo. E o que ainda pode existir, de onde vem? Na nossa alma. Desse ori, deste eu superior, deste lugar onde a gente pode conceituar de tantas formas, mas que vai ser transferido energeticamente de forma subjetiva. Por isso, um oráculo, por mais que você não entenda o significado das cartas, quando ele é traduzido, ele faz sentido. Por isso que um sonho, quando você não entende a simbologia e passa a pesquisar, passa a estudar, passa a fazer essa decodificação, você começa a ver o sentido, que não é loucura. Por isso que quanto mais você conhece os meios pelos quais a sua intuição te alerta sobre algo, principalmente de forma silenciosa, sutil, e quando a tua mente está mais calminha, você entende as suas necessidades. Porque o que ainda não pode existir já está criado, mas a gente precisa de acessos para perceber. E num momento como o céu que a gente está vivendo, a gente está tendo muitos acessos, mas a gente também precisa ir para esse estágio de consciência do que ainda pode existir, como encarando como pessoas adultas, seres humanos dispostos e despertos que estão a fim de usar esse fogo, essa energia para encarar os próprios desafios e entender que a verdade ela não é tão perigosa, tão agressiva quanto uma mente nebulosa e duvidosa. Porque a mente, quando está nebulosa e duvidosa, ela perde energia. E ela começa a fazer o jogo contra, né? Você começa a jogar contra você mesmo, você começa a colocar as cartas, as possibilidades que você tem como algo que subtrai. Então, se a verdade ela nunca é tão perigosa quanto a mente, a dúvida nesse aspecto nebuloso, o nosso trabalho de depuração, de discernimento, de separar o joio do trigo, de fazer essa observação minuciosa durante o mês de setembro, começando por essa semana, é para entender o seguinte: o nosso ori, ele precisa ser alimentado com boas afirmações, com bons pensamentos, com bons recursos, com atividades, com organização, com disciplina, mas o primeiro de tudo, e essa orientação aqui, a forma mais importante nesse sentido de estágios de alimentar é ouvindo. Ouvindo não só o externo, os barulhos, mas ouvindo a ponto de silenciar. Ouvidos receptivos para sustentar o divino que libera energia. Então, ao invés de entrar numa ansiedade complexa de como é que eu vou ter energia, lê-se dinheiro, recurso, pessoas, caminhos, escolhas, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou? Mas na prática, qual é a questão objetiva aqui? Escuta, porque às vezes, na maioria das vezes, é mais simples do que parece.
Porque quando você começa a liberar a energia através do silêncio, a informação ela é mais rapidamente traduzível pela tua intuição. E aí você confia no que você sente, mesmo que você não tenha provas concretas de que aquilo ali faça sentido para outros, ou como é que você vai apresentar isso. Então, alimentar esse ouvido receptivo, alimentar essa cabeça capaz de sintonizar com uma orientação superior para traduzir o sutil e o subjetivo e daqui a pouquinho, logo menos, tomar decisões mais objetivas. Porque aí a carta que a gente tem é essa aqui. A carta central é a carta do movimento. E dá uma olhada, né? Como que essas informações atuam. Abrindo canais de percepção. Então, quando eu crio determinados movimentos, eu também abro canais de percepção que ampliam esses movimentos. Ah, mas agora, neste momento, eu não consigo fazer grandes movimentos. Mas se ele for bem organizadinho, bem estruturadinho, o pequeno movimento que você puder fazer nessa semana, talvez seja suficiente para alimentar por meses. Então a carta diz o seguinte: você pode agora fluir com o movimento invisível do universo. Enquanto brinca com as crianças, escreve um texto, cuida do jardim ou conversa com o vizinho. Seja o que for que esteja fazendo, você pode relaxar numa expansão ou retração natural. Como a inspiração e a expiração do ar, todos os movimentos são bifásicos, sístole e diástole, dentro e fora, nascimento e morte. À medida que você vive, deixa de ficar se identificando com um lado ou com o outro. Essa atividade unilateral só leva à dor, à frustração e à raiva. Sim, cresça, expanda-se, desenvolva-se, mas lembre-se que cedo ou tarde sobreviverá à morte, à contração e o relaxamento. Tenha consciência dessa serenidade na luz-amor por trás de todos os movimentos e aprecie a dança da qual você já faz parte. Perceba o uno por trás e no interior da dualidade. Mude e interaja. Visualize e sinta o movimento no interior das células e através de todo o seu ser. Sinta as ondas de poder dentro de você. O movimento diz: transforme o seu isolamento em interação. Coloque em prática a sua visão do novo. E a afirmação que a carta traz ao final é: eu sigo ao sabor das ondas do universo, de acordo com as minhas necessidades interiores e respostas exteriores. Que bonito, né? E aí, o que a gente tem aqui? Liberando da nossa mochilinha. Então aqui é a posição que a gente abre toda semana falando: o que eu preciso deixar para trás. Aí a gente numa montanha nas costas. E essa montanha, ela vai trazer o seguinte, né? Se a gente está aí num processo de movimento, se a gente está num processo de superações, de sair de um lugar e ir para outro, como é que isso precisa ser feito? Isso precisa ser feito com uma força extra. Isso precisa ser feito com perseverança. Olha bem para o que você escolheu, olha para aquilo que você está prestes a decidir, olha para o que você está programando, olha para onde você já entendeu que você quer ir, porque aí nos últimos 6 meses você está fazendo esse movimento e colocando energia em alguns assuntos e agora deu aquele cansaço de será? Que bagunça que foi esses dias? Será que é isso mesmo? Eu ainda não tô tendo resultado, ainda não tô sentindo confiança, então tá. Pra gente subir a montanha fica muito mais fácil quando a gente tá em silêncio, quando a gente entende que a gente precisa realmente criar esse foco e de que vão ter dores, vão ter obstáculos, mas que você só tem uma possibilidade: ir pra cima, ir pra frente. Então, esse movimento de subir, de colocar, de botar uma fé no que você está fazendo, de colocar essa energia entendendo que mais um pouquinho já estabiliza, porque aí você já está mais harmonizada com a altitude, a respiração, o movimento, o pezinho apertado, aquilo tudo já vai sendo mais tranquilo de lidar, fica mais natural durante o processo. Então, exige sim uma certa resistência.
para liberar esses obstáculos e entender realmente essa perspectiva de quem vai olhar logo mais do alto da montanha e não mais de quem tem que subir ela inteira. Então, às vezes, a gente tá com esse peso da montanha como se você tivesse que usar a mesma energia do início para chegar até o final. E não se deu conta, não colocou em perspectiva de que você já usou um tanto de energia que você só precisa continuar. Você não precisa zerar. Você precisa continuar e respeitar, inclusive, a força que você tem para seguir em frente. Honrar realmente essa decisão de vai sim fazer o que você se comprometeu a fazer. Falta só metade, ou falta mais um pouco, ou falta mais um tanto. Não interessa, olha de onde você já veio. Vai chegar aqui, vai desistir como? Então, precisa resistir, porque nesse momento que passa pela nossa cabeça, fala, será? Não sei, não tô muito afim de colocar energia nisso, tanta coisa acontecendo, tô cansada, não tem energia, silencia um pouco para você ver. Brota energia sim. Descansa um pouquinho, mas brota energia sim, porque quando você olha para esse lugar de que você vai, independente do que aconteça, não como uma coisa do ego de eu vou fazer porque eu vou motivos para os outros. É movimento, porque eu preciso desse movimento que a minha alma está pedindo, porque é uma necessidade que eu não sei explicar. Eu preciso continuar isso, eu preciso continuar empreendendo, eu preciso continuar olhando. Então, quando a gente tem abertura de caminhos, a gente tem o quê? Uma cigana. Pensa na cigana subindo a montanha. Ô, gente, saí desembestada a falar hoje e agora no final eu vou ver aqui boa tarde para quem chegou, buenas. Buenas para Ana Flávia, buenas para Vanessa, buenas para quem chegou e deu buenas e eu não consigo mais voltar. Lili, Michele, meu povo, Iana, Itassi, todo mundo que passou por aqui. E meu dedo se mexer demais. Mas aí, olha lá, vamos voltar. Abrindo caminhos para a cigana. O que acontece quando uma cigana começa a subir a montanha? Primeiro, energia feminina aberta e receptiva. A questão não é só ter forcinha na perna. A questão não é só ter preparo físico. Isso é importante. Mas a cigana subindo a montanha, ela observa tudo. É igual a Vanessa andando na rua. Eu posso estar de fone, eu posso estar com meus objetivos de quilômetros, de correndo de pace, de não sei o que, tanto faz. Qual é a questão? O que está acontecendo com o oráculo a todo momento? Então, abre caminhos com a cigana que sobe essa montanha da vida, porque ela está acompanhada de outras mulheres, as amigas maravilhosas que também estão subindo essas montanhas. Ela está acompanhada de uma receptividade criativa que ela olha para uma situação no meio do caminho e pá, já tem a ideia, já melhora a ideia do que vai fazer quando chegar lá no alto. Já tá numa outra energia, porque vai ampliando. Quanto mais eu ando para frente, quanto mais eu subo as montanhas, mais consciência, mais movimento eu consigo levar para o meu resultado. Então por isso que a gente não tem que ter pressa essa semana de resolver a coisa arada toda, nada de pressa para saber do que ainda não aconteceu, só atenta, aberta e receptiva, porque você vai sonhar, porque você vai encontrar na rua, porque você vai receber dentro de casa, porque vai abrir a sua telinha do celular e a mensagem vai estar ali, porque a coisa vai chegando. Você vai encontrando as suas vontades, fortalecendo as suas vontades, entendendo que essa energia de cigana, ela trilha o próprio caminho. E ela trilha o próprio caminho sempre no presente. E é isso a coisa mais maravilhosa que esse povo cigano na espiritualidade nos traz. Você vai andar pra frente com alegria, cantando, não porque é tudo fácil, não. Mas é justamente porque a gente não pode deixar de fazer com que melhore. Só melhora por quê? Porque aí acontece tudo que eu quero? Não, só melhora porque cada vez que eu caminho, eu tenho mais conhecimento do meu próprio caminho, entendo que com as minhas vontades, com a minha força, com os meus sonhos, com aquilo que eu encontro dentro de mim, eu consigo sustentar o caminho que for. Eu banco subir essa montanha, se eu quiser.
E se eu não quiser, eu vou ter que encontrar um caminho que eu queira. Então, isso é feito quando as mulheres se reúnem para revitalizar, para se energizar, para compartilhar e para tomar esse fôlego para subir as suas montanhas. Isso é feito nos processos criativos, isso é feito através de sonhos, isso é feito através da espiritualidade, mas essa energia cigana, ela não deixa de estar em movimento. Nunca. Pausas, silêncio, relaxamento para retomar fôlego, para entender que estamos em terra e existem limites, mas jamais parar de movimentar a energia. Por quê? Energia movimentada é magia. E magia é transformação. E não existe magia sem transformação. Ou seja, para que você vai na macumba se não for para se transformar? Por que você vai fazer terapia se não for para se transformar? Por que você quer um relacionamento se não for para se transformar? A energia cigana sabe muito bem disso. Só trabalha para isso. Então, quando a gente começa a compatibilizar, abrir caminhos para isso, para entender que movimento é transformação, e cada vez a gente fica mais aberta e receptiva para isso, tudo isso atua a nosso favor também, nos entregando os recursos, as necessidades, assumindo essas formas. Conselho de baralho de Maria Padilha, notícias, a rosa vermelha, né? Notícias distantes por caminhos distantes, junto com um amigo fiel aliado, justiça, o equilíbrio emocional com a balança. Vamos colocar isso aqui dentro dessa perspectiva de que tem situações conectadas com o tempo, né? Disso tudo que está sendo falado aqui. Falar, sim, mas tem coisas que levam tempo. Sim, tudo aquilo que a gente fala que leva tempo, na verdade, não é tempo físico, né? É o tempo que a gente leva para aceitar as coisas como elas são. Então, durante essa semana, de repente, a gente pode encontrar uma aceitação das limitações. Porque tem, de repente, um amigo, uma amiga que está ali do lado e você consegue aceitar melhor porque você vê que você não está sozinho, sozinha. Você consegue balancear todo esse processo e se equilibrar emocionalmente para entender as coisas de uma forma aonde você cria um sentido diferente que antes não tinha. Então, essa presença de algumas pessoas, esses fatos que antes foram marcantes, é que trazem um ajustamento emocional, dá uma balança. Ah, não, parece que nada mudou no externo. Mas esses encontros, mais aquilo que está sendo feito, mais as informações que estão chegando, mais essa sensação de que setembro já tem uma outra energia e que eu preciso estar mais acordada para isso, faz com que eu saia de um mesmo erro, que eu perceba que já mudou o padrão e que agora eu preciso desenvolver a minha consciência sobre isso. E baralho de Seu Tranca-Ruas com a Orixá Mulher, força feminina total em ação aqui. Alianças e correntes, planos e fé no futuro. Quem tem parceria para fazer com outras mulheres, agora é hora de desenhar isso. Eba! O que eu tenho aqui? Amuletos e eventos que eu não consegui fazer em agosto. Ai, esse Mercúrio retrógrado, esse céu louco que foi. Eu tinha uma programação para agosto de lançar os amuletos, retomar meus projetos com as mãos criativas, mas eu estava tão animada que eu esqueci que nem era céu para isso. Ignorei completamente, só queria fazer. E aí aconteceram algumas coisas que falaram, olha, muito legal, muito bom, seria totalmente possível. Se não fosse isso, então vamos jogar para setembro. E essa tiragem aqui eu uso esse exemplo para falar exatamente disso, né? Então, de repente, você tem aí uma parceria, uma vontade de fazer algo com outras mulheres, sentar para estudar, sentar para juntar um talento com outro talento, fazer uma mistura bem maravilhosa. E aí a gente tem essa abertura para planejar, para começar a abrir isso agora. Ai, parece um movimento ousado, parece um movimento que agora você não sabe muito bem se vai acontecer, mas joga isso a médio e longo prazo. Olha a energia que isso pode sustentar. O importante é estar em movimento, o importante é tirar as coisas
do papel. O importante é a gente criar sentido para aquilo que a gente está sonhando de alguma forma. Então, essas cartas aqui, tanto para homens quanto para mulheres, trazem essa noção de que nós temos parceiras de vida, amigas, mulheres, companheiras, ciganas da estrada, que nos colocam em movimento como ninguém. E eu vou ficar muito feliz de ser essa facilitadora cigana dos movimentos para abrir caminhos para os atendimentos oraculares em setembro e também para as aulas rituais, porque essa energia de movimento, ela tá assim, ó, em tudo. E aí, para honrar também que esse movimento todo, esse ancoramento, essa estratégia, esse céu virginiano de vamos pegar aqui as minuciosidades, vamos pegar essas informações e realmente fazer com que esse discernimento para se orientar, ele venha de forma visível, a gente honra esses encontros, né? E finalizo hoje com o ponto que veio no meio, já que não veio música sim, veio música que foi a música que eu coloquei nos stories do Gilberto Gil, mas eu não vou cantar ela não, veio o ponto de Exu mesmo. Por quê? Todo esse papo é papo de 7, né? Papo de encruzilhadas. E 7 cores tem o arco-íris, 7 cores tem a capa do meu pai, 7 vezes eu quase caí, mas na 8ª eu não caio mais. Exu bebeu, Exu trabalhou, Exu me deu a mão, Exu me levantou. Então só observem que a energia de disciplina, organização, movimento, abertura de caminhos tá totalmente favorável. Agora, se a gente não entrar em ação, aí não tem como, né? Então a gente bota energia, a gente bota os nossos recursos, a gente bota dinheiro, bota intenção, mas se a gente não levantar e andar, nada disso, nenhum desses movimentos faz sentido. Então, bora dar sentido para tudo isso. Ótima semana para nós. Graças a quem esteve aqui no começo, no meio, no fim. Já vamos subir para deixar gravado, assistir isso na íntegra. Ali, ó, no silêncio. Escuta, percebe, recebe. E lembrem-se das trocas justas. É importante, sim, compartilhar, deixar like, movimentar, colocar essa energia, dar feedback, porque estamos aqui aberta e receptiva para isso também. Graças, queridos e queridas. Até semana que vem!